Ok, boa noite. Estamos aqui no terceiro dia do Connect 2020, né, e conosco está Rogério Rezende, que vai falar sobre o papel humano na Revolução 4.0. Né? Rogério, a palavra é sua. Muito obrigado, professor. Obrigado pela introdução. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a todos que estão aqui. Tem um número significativo de pessoas aqui no evento, na palestra de hoje. Agradeço muito a presença de todos. E, além de tudo, queria agradecer muito ao professor Santana por abrir a oportunidade de eu estar aqui hoje, por intermédio também de quem eu agradeço, né, o Ricardo Fugulin, que foi um grande canal aí de comunicação entre nós. E é uma honra estar aqui hoje, batendo um papo com vocês, trazendo um pouquinho do conteúdo que hoje eu tenho vivido, né? E me coube aqui uma função, uma tarefa um pouco diferente, como o professor falou, né? De falar um tema um pouco menos técnico, um pouco menos direto nas nossas questões técnicas, contudo, um tema de alta relevância e que eu tenho visto na prática, no dia a dia, a relevância do papel humano, principalmente quando nós falamos de tecnologia, né? Como o professor falou um pouco antes, eu estive durante mais de uma década liderando grandes projetos de transformação digital em multinacionais, tive 12 anos na NET, passei por empresas como Ingênico, seguradora Porto Seguro, Sky, sempre na liderança de operações e projetos de automação. E depois de algum tempo eu percebi que essa parte, com toda a relevância e importância que tem, precisa de outro suporte, precisa de um papel humano também, né, equilibrado, consciente, para que nós saibamos, além de construir e consumir a tecnologia e tudo aquilo que a gente produz no nosso ambiente, que a gente saiba equilibrar esse uso para o benefício, né, porque tecnologia por tecnologia fica um pouco sem sentido. A tecnologia está a serviço do benefício humano, a serviço do benefício dos recursos que nós humanos utilizamos no nosso planeta, né, de todo aquele ambiente que envolve o bem-estar e a tranquilidade, a segurança e a sobrevivência humana. Então, acredito ser de alta relevância o nosso ponto de vista, perceber também a dimensão humana nessa Revolução 4.0, né, a Revolução Industrial 4.0, que vem acontecendo, não é um capítulo a se iniciar, é um capítulo já iniciado, já em andamento a todo vapor, né? Então, me coube essa honra de estar aqui hoje batendo um papo sobre isso. Eu tentei trazer aqui uma abordagem que é aberta, então, quem tiver dúvidas, por favor, manda aqui no chat ou interrompe com dúvidas, é um prazer estar disponível aqui para conversar um pouco sobre as ideias que surgirem a respeito da apresentação, né? Então, eu tenho uma percepção clara sobre esse cenário que nós vivemos, que é: o mundo não voltará ao normal. Isso é uma frase que me veio à cabeça para a gente começar esse bate-papo sobre o papel humano, porque eu tenho visto, nós temos passado por grandes revoluções tecnológicas, não agora, não nesses últimos meses, não nos últimos anos, nós temos passado por grandes revoluções tecnológicas. Em contrapartida, nós também, nos últimos meses, passamos por uma condição, uma fase que vem nos ensinando novas habilidades, algumas delas de forma voluntária, algumas de forma não tão voluntária. Algumas das nossas atividades nós estamos tendo que aprender para a sobrevivência no nosso mercado, para a sobrevivência onde nós estamos. E eu vejo muitas pessoas comentando, fazendo o direcionamento, né, de que estão loucas para que o mundo volte logo ao normal. E essa é uma crença minha, eu acredito com muita convicção de que o mundo não vai voltar ao normal. É impossível que nós passemos por crises, por grandes transformações e voltemos ao estado anterior da mesma forma, né? Existe aquela frase popular que diz de brincadeira: não é possível desver o que a gente viu, né? Não é possível a gente dessaber aquilo que a gente soube. E essa fase vem nos ensinando muita coisa através de toda a turbulência. E eu me pergunto muito, quando nós falamos a respeito de voltar ao normal,
eu me pergunto se nós estávamos construindo uma versão que a gente pudesse considerar normal de desenvolvimento, de caminhada, né? Não apenas com tecnologia, mas no nosso dia a dia, com o uso da tecnologia, com o uso de todo o aparato tecnológico que hoje nos cerca de forma muito profunda, né? Hoje nós estamos o tempo inteiro cercados dos nossos smartphones, dos nossos tablets, dos nossos computadores, dos nossos dispositivos wearables, né, relógios, óculos e etc. Nós estamos o tempo inteiro cercados dessa tecnologia, mas será que nós estávamos num caminho consciente, num caminho de construir e utilizar toda a tecnologia que a gente tem, e aqui sem nenhuma crítica, sem nenhum tipo de busca do que é correto no uso, apenas uma provocação para que a gente reflita se nós usamos realmente reconhecendo o benefício que traz para a gente, onde estão os limites do benefício, ou até um limite que pode começar a consumir da gente tempo, consumir da gente recursos que nós poderíamos estar investindo em outra frente. Então, a grande pergunta, quando eu ouço alguém falando, né, eu estou aqui ansioso para que o mundo volte logo ao normal, eu me pergunto, será que a gente não pode fazer melhor? Será que a gente não poderia encontrar novas formas, encontrar novos caminhos para seguir que pudessem nos trazer a um ambiente um tanto quanto mais equilibrado, um tanto quanto mais progressista, de forma sustentável do que o que nós estávamos? E isso me traz a reflexão de que voltar ao normal não é evolução. Voltar ao normal é manter-se em um estado em que já se conhece, em que já se estava, e estando neste estado, a gente entra em um ambiente onde a manutenção se torna menos custosa, contudo, a gente começa a ter os nossos desconfortos e prejuízos que temos de forma recorrente, sem elaborá-los, sem evoluí-los, né? Então, toda a reflexão que nós podemos fazer neste momento, e o ponto de vista que vai partir o nosso bate-papo de hoje, é justamente esse. Será que nós podemos fazer de outra forma? Será que nós podemos encontrar em uma situação que nos trouxe diversos prejuízos, alguns irreparáveis, nessa pandemia, a crise que nós vivemos nos últimos meses, causou prejuízos irreparáveis, obviamente, em vidas e principalmente em vidas humanas, mas provocou em nós também diversas reflexões e diversas adaptações que podem trazer para a gente um novo normal, um novo ambiente a partir disso. Então, vamos tentar dar uma olhada para isso, como esse ambiente pode ser observado, né? O tema do nosso bate-papo é o papel humano na Revolução 4.0. Eu tenho certeza que todos aqui estão ambientados com o termo e sabem até melhor do que eu a profundidade de cada uma das revoluções, mas a Revolução Industrial 1.0, ou a primeira Revolução Industrial, que houve em 1784, né, com a queda da Bastilha em 1789, ela foi uma grande evolução que tivemos com base em máquinas a vapor e mecanismos hidráulicos. Isso permitiu o ser humano alcançar patamares e fazer o seu trabalho em dimensões que não eram permitidas antes. Nós não conseguíamos, nós não éramos capazes de alcançar dimensões que nós nos tornamos capazes de alcançar quando nós alcançamos a possibilidade de utilizar a força de vapor e a força de combustíveis, a força de movimento hidráulico. Depois, em 1870, nós passamos pela chamada segunda revolução, né, Revolução 2.0, onde nós tivemos o advento de mecanização, o que permitiu, através da eletricidade e combustíveis, a combustão, né, combustíveis fósseis principalmente, a utilização de maquinário e a otimização de linhas de produção, a criação, na verdade, de linhas de produção de forma abrangente, produzindo mais, conseguindo aumentar a nossa capacidade de produção exponencialmente, o que permitiu, inclusive, criarmos padronização de produtos, maquinário que permitia fabricar produtos de forma recorrente e que atendiam a um padrão de qualidade, pelo menos de comparação entre uns e outros. Em 1969, nós tivemos a Revolução 3.0, aí já baseada, em 1870, eletricidade e combustíveis fósseis, em 1969, já baseada em sistemas de informação,
já baseado aqui em conceitos primários, né, de informática, conceitos primários de sistemas, que permitiram, inclusive, desenvolver os primeiros braços de robótica, né, automação e utilização de máquinas para a produção de mecanismos que antes os humanos faziam, aumentando ainda mais a nossa capacidade de produção, onde nós atingimos largas escalas de produção, com controle de qualidade ainda maior, e viemos desenvolvendo isso, né, com o advento da internet, com alcance de maneira mundial. Nós começamos a alcançar outro lado do planeta com uma velocidade enorme, com uma velocidade que a gente pode considerar estúpida de rápida, né? A gente pode considerar que a gente hoje, nessa época, já chegava com novas tecnologias ou com combinados, acordos, compras e fórmulas, plantas, etc., no outro lado do mundo, de forma muito veloz. Hoje, em 2020, nós vivemos a Revolução 4.0, e já é uma revolução, como eu falei um pouquinho antes, não está para acontecer, não é um próximo passo que nós vamos viver em breve, é um passo já em andamento, provavelmente há mais de uma década nós já vivemos a nossa Revolução 4.0, com adventos de cibernética, com adventos de conexão, inteligência artificial, cada vez se evoluindo mais, cada vez alcançando novos patamares de intervenção da inteligência artificial nas nossas rotinas, substituindo, além da parte mecânica que o ser humano fazia, parte daquilo que o ser humano faz intelectualmente, né? Eu até costumo dizer que inteligência artificial é um termo que me incomoda um pouco, porque eu acredito bem mais em cognição artificial. Eu acredito que a inteligência cria do zero, né? Tudo que a gente tem hoje de mecanismos que chamamos de inteligência artificial, eles são mecanismos que nos auxiliam a repetir e descobrir melhores padrões em situações já conhecidas. A inteligência seria capaz de criar do zero. Eu, particularmente, depois de ter vivido todos esses anos utilizando tecnologia de ponta para a construção de sistemas, aplicativos, otimização e automação de operações, não conheço mecanismos de inteligência artificial que realmente criem do zero uma experiência nova, não concebida de forma estatística anteriormente. Mas nós hoje temos todos esses adventos acontecendo, é uma realidade que nós vivemos hoje. Se nós olharmos para um parâmetro entre essas atividades, nós podemos observar que entre a primeira revolução industrial, onde nós criamos o conceito de máquinas pesadas, utilizando vapor e hidráulica, e a segunda, onde nós criamos o conceito do uso de máquinas pesadas com energia elétrica e criando linhas de produção com processos otimizados, nós tivemos 86 anos. Da segunda revolução industrial para a terceira revolução industrial, onde nós utilizamos o advento da internet e melhoramos o uso da eletricidade em linhas de produção, automatizamos linhas de produção, levamos 99 anos. Entre a terceira revolução e a quarta, nós levamos 50 anos para os dias atuais, se considerarmos que nós já estamos há mais de uma década na caminhada da Revolução 4.0, nós podemos considerar que nós levamos cerca de 40 anos, talvez até um pouco menos de 40 anos, para a quarta Revolução Industrial. Então, isso coloca em evidência que o tempo é uma variável cada vez mais relevante na caminhada tecnológica que nós podemos desenvolver. E quando nós observamos essa velocidade, será que nós não podemos já nos fazer uma pergunta, que essa pergunta pode já ter encaminhamentos ou não, né, pelas pessoas que estão aí liderando as pontas de estudo, pesquisa e desenvolvimento, né, P&D em tecnologia, mas será que nós demoraremos muito a ter um novo conceito, talvez de uma revolução 5.0? Não sei o que poderia estar nessa revolução, quem sabe transmissões holográficas, quem sabe o prolongamento da vida humana através de órgãos artificiais ou de inteligência biomecânica que possa nos auxiliar a prolongar a longevidade humana. Então, a grande pergunta aqui nós já estamos vivendo uma fase, e essa fase, parece que nós estamos tentando embarcar nessa fase agora, talvez já tenha uma nova embarcação chegando, para a gente pensar nela em breve, ainda sem características, pelo menos dentro da minha percepção, tão palpáveis, mas está aí, está chegando, está batendo na nossa porta, e isso não vai parar. E a grande pergunta é quanto tempo pode levar entre a Revolução 4.0 e a 5.0? Será que daqui a 10 anos nós vamos estar falando dos mecanismos que nós estamos usando hoje?
acredito que muita coisa já vai ter mudado dentro de 10 anos, tecnologicamente falando. Quando nós observamos ainda dentro desse mesmo perfil, nós vemos que, recentemente, nós passamos por uma aceleração muito forte. A crise, a pandemia do novo coronavírus, ela acelerou movimentos de forma muito exponencial. Eu vivi durante todos esses anos, em grandes empresas, o acompanhamento de movimentos, perguntas, será que vamos fazer home office? Será que não vamos fazer home office? Será que funciona o home office? As pessoas se adaptam e são produtivas em home office? E essa dúvida não era uma dúvida nem de funcionários, nem de executivos, era uma dúvida de todos. Eu vi diversas vezes os funcionários em dúvida se querem, se não querem, vi os executivos em dúvida se existe produção ou não, se existe produtividade ou não em home office. Nós tivemos uma aceleração pela pandemia do novo coronavírus que deixou de ser uma opção, um pensamento hipotético, para se tornar uma realidade necessária. Não havia outra opção, dado o momento de decorrer da pandemia que nós vivemos. Isso nos proporcionou também aceleração em diversos outros níveis. Marketing digital. Marketing digital é uma área que eu atuei durante muitos anos, desenvolvendo ferramentas de vendas, de comunicação digital, mas diversas vezes algumas pessoas ainda tentando conservar o conceito da venda presencial, tentando conservar, né, valores de que o olho no olho era insubstituível. Em dado momento, isso deixou de ser uma hipótese, deixou de ser uma opção também. Nós tivemos, as grandes empresas, se não estivessem desenvolvendo potencialmente seus mecanismos, lançando aquilo que estava na gaveta, aquilo que estava na planta, de forma muito rápida, de forma muito ágil, não estariam sobrevivendo a essa fase que nós passamos. Logística digital, né? O acompanhamento da logística física, papéis e etc. Hoje em dia, se você não consegue acompanhar a sua distribuição de forma digital, se você não tem um sistema, um ERP ou qualquer outra tecnologia que você consiga conduzir a sua logística de forma digital, você não está páreo para suas concorrências no mercado. Transações digitais, né, transações financeiras digitais, a gente, em dado momento, deixou de poder ir ao banco, deixou de poder ir à lotérica. Então, pessoas de gerações anteriores, que talvez ainda eram um pouco mais confortáveis com métodos anteriores, tiveram que se adaptar, tiveram que aprender, tiveram que se desenvolver. E esse movimento não foi voluntário. Esse movimento foi um movimento forçado. E isso é o que traz para a gente grande parte da nossa percepção de que a gente pode fazer. Os mecanismos estão na nossa mão e a gente pode fazer o movimento. Quando fomos forçados a fazer, a gente consegue fazer esse movimento. A partir disso tudo, né, dessa automação e desses movimentos, existe uma preocupação por parte das pessoas, que eu vejo de forma muito clara, né? Algumas funções humanas, algumas funções executadas por seres humanos, estão em franca mudança. Estão em grande adaptação de fazer home office, não fazer home office, eu volto para o escritório, não volto para o escritório. As ferramentas que eu preciso aprender a utilizar agora não são mais as ferramentas que eu precisava utilizar quando eu estava já numa carreira longa, de repente, em uma determinada empresa. Então, gera-se essa apreensão. Eu vou me adaptar, eu vou conseguir seguir esse caminho, eu vou conseguir fazer. E outra grande preocupação que as pessoas desenvolvem, e isso não é de hoje, eu acompanhei na minha carreira durante muito tempo, algumas funções estão realmente desaparecendo. E falar que funções vão ser alteradas e funções estão desaparecendo parece uma coisa que já se fala há 60 anos, né? Hoje em dia não é uma coisa que a gente fala para o futuro. Hoje em dia, mais uma vez, é uma coisa que está aqui, não está batendo na nossa porta, já entrou. Nós vemos hoje em dia, a cada dia nós vemos call centers mais vazios, utilizando inteligência artificial para produzir robôs de atendimento que conseguem fazer grande parte do que o humano faria. Em alguns momentos, até partes que faz melhor do que o ser humano, porque o ser humano tem uma coisa que o robô não tem, o ser humano cansa, né? Em alguns momentos, o ser humano, escutando num call center, por exemplo, né, algum tipo de abordagem mais agressiva, mais contundente pelo lado do cliente, o ser humano se desgasta. Um robô não, um robô consegue se manter ativo, independente do desgaste que ele viva. Então, isso torna-se uma preocupação muito grande, e eu percebo que essa preocupação permeia diversos nichos da sociedade, diversos nichos profissionais da nossa sociedade.
E se a gente olhar para isso de uma forma um pouco mais profunda, não importa a área do conhecimento na qual nós estejamos atuando. Nós podemos estar falando sobre tecnologia para a área da saúde, podemos estar falando para a área da logística, né? Saúde, a gente pode estar desenvolvendo membros mecânicos, a gente pode estar desenvolvendo órgãos biomecânicos, nós podemos estar desenvolvendo diversos medicamentos, diversas formas de diagnóstico, nós podemos estar trabalhando em logística, nós podemos estar trabalhando em serviço, educação, aulas à distância, aula gravada, aula ao vivo, enfim. Nós podemos estar falando de segurança, monitoramento, alarmes e percepção de presença, reconhecimento facial, podemos falar biometria, podemos falar de diversos mecanismos. Existe uma coisa que não depende da área de tecnologia, da área de conhecimento sobre a qual nós estejamos falando. Tecnologia é feita por humanos para humanos. Isso independe de onde, de que área, de que percepção nós estejamos atuando. Se tecnologia é feita por humanos para humanos, o ser humano sempre terá o seu lugar. Porque se o ser humano não tiver o seu lugar, nós deixamos de ter, inclusive, uma coisa que fomenta todo este movimento de desenvolvimento tecnológico, que chama-se demanda. Sem demanda, nós não temos consumo. Sem consumo, nós não temos investimento. Sem investimento, nós não temos ou atrasamos potencialmente a nossa capacidade de desenvolver, de aprimorar, de evoluir tecnologia. Então, um grande ponto é esse. O ser humano sempre terá o seu lugar. O ser humano é a base deste movimento. Sem a base deste castelo de cartas, este castelo de cartas rui por si só. Então, o ser humano sempre terá o seu lugar. Sabendo e pensando um pouco mais conscientemente de que o ser humano sempre terá o seu lugar, nós podemos observar que o único sentido de ser da tecnologia, como eu falei um pouquinho brevemente na abertura, é atender ao ser humano e ao seu ecossistema. É atender, estar a serviço do ser humano e o seu ecossistema. Se nós observarmos todos os grandes movimentos chamados revoluções industriais até hoje, 1, 2, 3 e 4, né, todos eles vieram de encontro a facilitar funções, atividades que o ser humano já desenvolvia, o ser humano já produzia, o ser humano já tinha facilidade de conhecimento nessa área, e o que fizemos foi buscar novas ferramentas, automatizar, através desde o vapor até agora, inteligência artificial, automatizar e conseguir ganhar escala naquilo que nós fazíamos, reduzindo potencialmente o esforço humano, o consumo de energia humana empreendida na elaboração de determinado bem de consumo, de determinado item, de determinado conhecimento. E hoje não é diferente. Qualquer coisa que nós estejamos produzindo hoje, ou que nós venhamos a produzir no futuro, tem o único e exclusivo fundamento e finalidade de atender às demandas do ser humano e, principalmente, de que atenda também todo aquele ecossistema do qual o ser humano depende. Nós hoje dependemos muito mais do nosso planeta do que a gente pensa. Às vezes, nós corremos os riscos de algumas pessoas trazerem, né, a fala, cuidar do planeta, cuidar dos nossos recursos, para uma fala do politicamente correto, apenas de uma mentalidade, um conceito moral. E não é um conceito técnico. Nós dependemos claramente da produção de coisas que o nosso planeta é capaz de produzir, e se nós não estivermos conectados a esse planeta, nós teremos grandes problemas. Eu vejo hoje o Elon Musk falando sobre a criação de comunidades em Marte, né? O que eu acho fantástico, e eu acho que esse estudo tem avançado muito, a SpaceX tem conseguido, além do que a NASA já fazia, ou outras agências já faziam, encontrar diversos avanços. Mas se a gente estudar um pouquinho mais a fundo disso, a gente vê que astronautas que passam 6 meses, 1 ano em estações espaciais, têm diversas disfunções físicas, como perda de massa óssea, perda de massa muscular, órgãos funcionando de maneira disfuncional, né? Então, o ser humano é adaptado e necessita desse planeta de forma geral. Então, tecnologia precisa, além de atender o papel, as necessidades humanas, atender de forma equilibrada as necessidades humanas, mantendo e desenvolvendo recursos do nosso planeta que a gente precisa, sem ter que colocar por trás disso nenhum conceito moral. Podemos colocar conceitos técnicos por trás disso de forma muito consistente, né? Então,
O único sentido de ser de tecnologia é atender ao ser humano e ao seu ecossistema. Tudo aquilo que provê ao ser humano condições de vida e condições de conforto em vida. Então, entra a grande pergunta que é tema da nossa conversa de hoje. Qual é o papel do ser humano? Qual será o papel do ser humano dentro de todo esse cenário, dentro de todo esse desenvolvimento, todo esse cenário que eu acabo de citar sob um ponto de vista provocativo? O grande papel do ser humano será ser o diretor deste filme, construir o que nós estamos fazendo em uma página em branco. Nós, seres humanos, vamos dirigir a direção que esse caminho tomará, que esse cenário tomará. E aqui, neste cenário que nós temos, nós principalmente, né, pensando no cenário acadêmico, pensando em tudo que todos têm nessa grande instituição que fazem parte, nós temos aqui não coadjuvantes ou vítimas desse cenário. Nós temos aqui protagonistas, nós temos pessoas que estão liderando e vão daqui a pouco, todos que estão hoje estudando no ambiente acadêmico, vão ter daqui a pouco as rédeas dessa situação nas mãos. A geração que está hoje estudando é a geração que vai assumir o que talvez a minha geração, a geração dos professores de hoje, está deixando, né, de construção para todos, para o mundo, para o nosso planeta, para a humanidade. Então, dirigir este cenário demanda de nós duas coisas bem importantes: construir esse cenário de forma consciente e saber conduzir o consumo deste cenário de forma consciente. Se nós fizermos qualquer um destes dois de maneira inconsciente, de maneira compulsiva, de maneira abusiva ou de maneira distorcida, nós corremos um grande risco de que a nossa própria geração encontre, né, o preço a pagar por esses usos desfuncionais do conhecimento e do consumo, de maneira a produzir grandes impactos no nosso entorno, na nossa capacidade de subsistir no nosso planeta, com a nossa sociedade, na nossa sociedade em torno de nós, na nossa comunidade. Então, construir e consumir o futuro passa a ser um dos papéis muito importantes para o ser humano de forma consciente. Pensar que tecnologia por tecnologia perde um tanto sua função, nós podemos nos utilizar dessa premissa para estarmos cada vez mais conscientes sobre o que nós vamos fazer, como nós unimos uma tecnologia a outra. Né? Quando a gente pensa pelo lado psicológico, pelo lado mental do ser humano, nós temos uma das grandes inteligências que o ser humano tem, além de inteligência matemática, inteligência de comunicação, inteligência visual, nós temos inteligência relacional, que não é a capacidade de se relacionar entre si, é a capacidade de relacionar fatos, eventos e acontecimentos isolados para criar um novo dispositivo, uma nova forma de se relacionar com esses itens. Então, quando nós estamos, às vezes, no consultório do dentista, lendo uma revista sobre botânica, de repente a gente volta para a nossa máquina para desenvolver software e pensa, cara, aquele desenvolvimento orgânico que eu percebi dentro de uma planta que eu estava lendo, faz todo sentido que o sistema de computador na inteligência artificial adquira conhecimento de uma forma parecida. Com um exemplo muito simplista, isso é estar consciente sobre o que a gente constrói. Além de tudo, nós também, enquanto cidadãos, consumirmos de forma consciente e fomentarmos o consumo de forma consciente. Produzirmos itens que produzem benefício, né, da forma que cada um enxerga como benefício, da forma que cada consumidor enxerga como benefício, mas que nós foquemos em itens que têm realmente ganho funcional, ganho constatável, ganho que nós possamos medir, que nós possamos trazer consistentemente, de forma estruturada, numa verbalização estruturada. Então, isso é muito importante em uma das partes do papel do ser humano. E para dirigir tecnologia à necessidade humana, serão necessárias cada vez mais habilidades humanas. Só conhecendo as necessidades humanas se pode construir tecnologia para atender aos seres humanos. Esse é um capítulo muito importante do que eu quero dizer hoje, né? Durante todos os meus anos em
tecnologia da informação, conduzindo esse conceito de transformação digital, que eu era responsável pela área técnica, pela área de serviços de campo, né? O técnico que ia na casa do cliente instalar um decodificador de TV ou um modem, um MTA de internet e voz sobre IP, além de tudo desenvolvendo sistemas que eles iriam utilizar para construir uma boa produtividade. Esse conceito, a maior dificuldade, se eu pudesse elencar entre todos os desafios, a maior dificuldade que eu enfrentei era a separação quase que absoluta entre áreas. Uma área técnica que enxergava bits e bytes e queria desenvolver o sistema com a melhor performance, no melhor cenário, na melhor linguagem de programação, e um usuário que tinha uma necessidade específica. Esses dois nem sempre combinavam. Às vezes, a maioria das vezes, não era possível desenvolver exatamente o que o usuário quer, na melhor linguagem de programação, para uma velocidade que o desenvolvedor desejava, só que ao entregar um sistema altissimamente performático, ele não entregava as funções que o usuário precisava. E nós entrávamos em um embate muito grande, de dizer, mas o meu sistema funciona. E o usuário dizendo, mas não faz aquilo que eu preciso, seu sistema funciona, mas não faz o que eu preciso. E nós quase que tínhamos que quebrar todos os ossos da operação para caber dentro de um sistema tecnológico desenvolvido. Isso foi um grande desafio durante a minha carreira. E eu só consegui estabilizar isso quando realmente o conceito de transformação digital amadureceu. A grande parte da área de tecnologia da informação veio parar sob a minha gestão. Então, eu era responsável por especificar sistemas, por especificar tecnologia, de acordo com aquilo que eu mesmo ia utilizar. E aí eu podia fazer escolhas, saber o que eu abria mão para uma coisa funcionar melhor do que outra, saber o que eu abria mão para um sistema poder atender. Então, ok, dentro do sistema eu abro mão de determinado tempo, eu posso fazer, ao invés de milissegundos, fazer em 1 segundo, mas na operação também abro mão de dar 3 passos para dar apenas 1 passo, que isso vai tornar esse ecossistema mais funcional. Isso só é possível quando a gente sabe se comunicar. Isso só acontece quando a gente sabe se comunicar. E se comunicar é uma grande dificuldade humana hoje em dia. Né? Hoje em dia a gente pensa que se comunicou, e se nós colocarmos 2 pessoas que conversaram durante 2 horas em salas separadas e perguntarmos o que ficou combinado, é muito provável que eles contem versões substancialmente diferentes de pontos-chave do que locomoveriam este acordo de forma saudável à frente. Então, comunicar-se, por exemplo, é uma grande habilidade humana que nós precisamos desenvolver para que a gente possa extrair o melhor benefício da tecnologia que nós estamos colocando à disposição de nós mesmos, da nossa sociedade, do nosso mundo. Quando nós olhamos para isso, não só a habilidade de se comunicar é importante, a habilidade de se estabilizar, a habilidade de conseguir estar em um ambiente perceptivo de forma estável, não preso a conceitos anteriores. Né? Para isso, uma grande coisa que nós podemos aprender um pouco mais, eu tenho certeza que todos aqui conhecem esses conceitos, mas trouxe para que a gente reforce e até fale por um novo ponto de vista, uma grande diferença que nós podemos encontrar entre os conceitos de ouvir, escutar e entender. E se eu puder até avançar um pouco em algumas dicas a respeito do que eu mesmo aprendi, né? Ouvir é o ato fisiológico. Todos os que têm ouvidos saudáveis e funcionais ouvem. Então, nós ouvimos uma pessoa falando conosco. Nós ouvimos todo o contexto de uma reunião. Também ouvimos uma buzina, também ouvimos uma campainha, também ouvimos o barulho, o som de um objeto caindo no chão, de um copo se quebrando no chão. Nem sempre isso faz sentido para a gente. Quando a gente escuta uma buzina, nem sempre a gente dá sentido a uma buzina. Quando a gente escuta uma campainha, nem sempre a gente dá sentido à campainha. Escutar vai além do ato fisiológico de ouvir o que a pessoa falou. Escutar vai de encontro ao ato de ouvir, dar sentido àquilo que nós estamos ouvindo, interpretar aquilo que nós estamos ouvindo e fazer conexão daquilo que nós estamos ouvindo com algo que faça sentido estruturado, que tenha cognitivamente estrutura para ser observado por nós mesmos. Somente quando a gente escuta, nós nos proporcionamos a capacidade de entender profundamente o que o outro quer dizer, entender profundamente como atender a necessidade do outro, como atender a necessidade daquele cenário,
onde eu estou me colocando à disposição de produzir algo. Esse cenário não é a única responsabilidade de alguém que está produzindo tecnologia. Esse cenário é também grande responsabilidade de quem está consumindo tecnologia. Quando a gente senta na frente de alguém que usa um processo, é o usuário final de um determinado processo, de uma determinada ferramenta, e nós estamos prontos para entender essa pessoa, ele também tem que estar pronto para saber se nós entendemos, ele também tem que estar pronto para se colocar de maneira clara, ele também tem que estar pronto para validar se a comunicação dele é clara. Esse é um conceito de marketing que muitas pessoas desconhecem, que numa comunicação nós temos dois papéis, emissor e receptor. Maioria das vezes, né, pensem, respondam-se aí internamente, se intuitivamente parece que a responsabilidade de entender a mensagem recebida é do receptor ou é do comunicador. A maioria das pessoas responde intuitivamente que a responsabilidade é do receptor. Se eu falei, ele que tem que entender ou ele se manifeste se eu não entendi, se não entendeu. Na verdade, o conceito básico, primordial de marketing é a responsabilidade por entendimento é do comunicador. O comunicador precisa conseguir ser claro, conseguir trazer a mensagem em conteúdo, mensagem e canal, principalmente, entre outras variáveis, que seja entendível pelo receptor. E ele, o comunicador, é responsável por fazer a pergunta clara: você entendeu? E validar. O que você entendeu? Me diga em suas palavras o que você entendeu. Isso é fundamental para que uma comunicação se estabeleça de forma clara. Então, nem todo mundo que ouve escuta. Nem todo mundo que escuta entende. Todo mundo que entende, escutou e ouviu. Se não escutou e ouviu, pelo menos leu, né? Leu, talvez, na sua linguagem, leu em letras de forma e alfabeto gregoriano, ou leu em braille, mas não importa. O ato de ouvir aqui, ele tem mais a ver com a percepção sensorial do que apenas com os ouvidos, né? Muitas pessoas que não ouvem com os ouvidos entendem melhor do que muitos outros que ouvem. Então, essas são fases que nós desenvolvemos entre nós mesmos. E uma grande comunicação que eu trouxe aqui hoje para nós refletirmos sobre isso que eu trago até agora, é essa frase de Joseph Joubert, que fala: o objetivo do argumento ou de uma discussão não deve ser objetivar a vitória, mas o progresso. Quantas vezes a gente entra em conversas, em debates, e debates não que sejam violentos, mas debates de forma a colocar opiniões contrárias ou divergentes, quantas vezes nós entramos nessas discussões com o intuito de provar o nosso ponto, com o intuito de sair vitorioso ao provar o nosso ponto. E, na verdade, quando a gente prova o nosso ponto, não necessariamente há vitória nessa comunicação, né? Quando o outro é vencido pelo cansaço e não convencido pelos recursos cognitivos, nem sempre a gente alcançou o mérito da vitória. De repente, eu consigo forçar uma posição por me impor melhor, por ser mais articulado, mas quando eu colocar aquela ferramenta na mão daquele usuário, ela não vai cumprir com a funcionalidade, com a função proposta para ela. E isso não traz para mim vitória naquilo que eu estou fazendo, nem para o cenário onde eu estou envolvido. Então, um dos grandes papéis do ser humano é saber se relacionar com o outro, saber entender o cenário em que vive de forma mais clara, saber entender a natureza das necessidades, para que, de acordo com a natureza das necessidades, consiga produzir algo que seja mais produtivo para o cenário em que se está envolvido. Isso é fundamental para que a gente possa utilizar tudo o que a Revolução 4.0 está trazendo para a gente, todos os recursos que nós temos hoje ao nosso alcance, de forma produtiva, de forma a pegar uma ferramenta que foi produzida e ficarmos maravilhados com aquilo que a gente recebeu e falar: caramba, era isso que eu queria. Isso traz benefício para o meu dia a dia, isso traz benefício para a minha vida. Ao contrário de ter diversas pessoas olhando para a ferramenta que recebe, em diversas empresas, não é um cenário incomum. Algumas pessoas pensam que isso acontece, no Brasil isso não acontece, acontece no Afeganistão. Aqui no Brasil a gente tem bons sistemas e boas comunicações. Não é verdade. Acontece de forma corriqueira, cotidiana, onde nós estamos, nos cenários em que nós estamos envolvidos, a falta de clareza nas comunicações, causando grandes custos adicionais de
de retrabalho e de desconformidade entre especificação e necessidade. Então, isso se torna cada vez mais importante no papel do ser humano, saber ouvir, saber entender. Quando eu falei que nós estamos hoje em dia, né, esvaziando, por exemplo, o call center, esvaziando linhas de produção, esvaziando linhas de produção massiva, o call center não deixa de ser uma linha de produção, uma das diversas linhas de produção que a gente pode enfrentar. O trabalho mecânico que pode ser repetido por um robô através de experimentação e repetição cognitiva com base em estatística, será feito por robô. Isso não é uma questão de se, é uma questão de quando. Isso não elimina a necessidade do ser humano no call center, na linha de produção, com uma nova função, com um novo conhecimento, com uma nova abordagem, com um novo posicionamento, com uma nova forma de perceber a sua própria participação neste cenário. E a minha nova participação, ela pode muitas vezes estar envolvida com reconhecer objetivos claros. O que eu quero de verdade fazer? Qual é o verdadeiro propósito intrínseco nesta comunicação? Muitas vezes eu posso compartilhar com vocês um segredo da minha vivência. As pessoas não pedem o que precisam. As pessoas, às vezes, têm muita dificuldade, às vezes de forma recorrente, têm muita dificuldade de conseguir pedir o que precisam. Nessa dificuldade de conseguir pedir o que precisam, causa também dificuldade para quem está tentando entender para desenvolver. A pessoa que está tentando entender para desenvolver, muitas vezes, utiliza-se de lacunas na explicação da necessidade para colocar aquilo que, com base em seus conhecimentos, acredita ser o melhor, e muitas vezes isso causa todas as divergências que nós encontramos no uso da nossa tecnologia, no uso do que pode melhorar potencialmente a nossa vida. Então, entender, conhecer objetivos claros é importantíssimo. E para reconhecer objetivos claros, nós temos também que utilizar a mesma habilidade que eu falei um pouco antes. Discussões que visam a vitória, TI saiu ganhando, logística saiu ganhando, operações saiu ganhando, venda saiu ganhando, suspeite. Suspeite desse cenário. Se não saíram ganhando todos, suspeite deste cenário. Coloque uma grande interrogação e pergunte-se se o caminho que estamos tomando é o mais produtivo. Não existe vitória parcial quando a gente trabalha num cenário de seres humanos conscientes. Ou todos ganham, ou todos estão pagando algum preço, que na maior parte das vezes não desejam pagar. Então, é importante reconhecer objetivos claros, e para reconhecer objetivos claros, tem muito de atitude envolvido. Como eu atuo nessa situação, como eu me coloco nessa situação para perceber melhor, de forma mais abrangente, fazer perguntas que desafiem o que a pessoa que está me explicando pensa, para que ela ou pense por um outro ponto de vista, ou valide consistentemente, de forma contundente, aquilo que ela acredita, aquilo que ela pensa. Então, reconhecer objetivos da tecnologia, né, saber para quê, e veja bem, fazer por quê é completamente diferente de fazer para quê. Fazer porque é divertido, fazer porque eu estou aprendendo, fazer porque me pediram, é diferente de fazer para resolver um problema. Fazer para solucionar uma dificuldade. Fazer para evoluir determinada situação. O porquê, na maioria das vezes, não nos ajuda. O que nos ajuda de forma mais consistente é perguntar-se para quê. Essa é a grande pergunta mágica. Às vezes eu, no meu dia a dia, tanto com o meu conhecimento tecnológico na condução dessas operações de tecnologia, quanto no meu conhecimento hoje terapêutico, eu foco as minhas rotinas muito mais em para quê do que por quê. Porque às vezes é importante entender o que aconteceu no passado para não repetir, e etc. Isso é sim de alta relevância. Mas na maioria das vezes, quando nós perguntamos por que isso aconteceu, ou por que eu estou fazendo isso, se nós perguntarmos para quê, nós seremos muito mais eficientes no que nós estamos fazendo. Outra grande característica é reconhecer papéis e responsabilidades claras.
Papéis e responsabilidades claras. Grande parte dos profissionais que vêm fazer coaching, mentoria, terapia comigo hoje em dia, e eu uso muito do meu conhecimento técnico, do meu conhecimento executivo, para liderando grandes operações, estando aí na liderança executiva de grandes operações, para desenvolver opções para as pessoas que me procuram, para que elas encontrem melhores lugares, maior satisfação em seus cenários profissionais. Grande parte das pessoas, não vou nem dizer maioria, mas grande parte, uma parte muito relevante das pessoas que me procuram hoje para uma mentoria executiva, para um coach de carreira, para algum tipo de abordagem profissional, depois de enxergar melhor, de enxergar conscientemente o cenário em que está, decide não fazer uma transição. A maioria das pessoas chega, não dá mais, aquela empresa não me serve mais, aquele cenário não é mais bom para mim, e eu só estou sofrendo naquele lugar. Quando olha com mais carinho, quando entende conscientemente o que está acontecendo, o seu papel, a sua responsabilidade, os objetivos de tudo aquilo que produz, percebe que o cenário nem estava tão terrível assim. O cenário, muitas vezes, está bem favorável. Muitas vezes, para fazer o que eu faço, com a habilidade que eu tenho, dentro de um cenário que me consome aquilo que eu estou mais disposto a dar, eu não seria melhor remunerado em outro lugar. Então, às vezes, vale a pena reconhecer tudo isso e ficar onde eu estou e contribuir onde eu estou de outra forma. Isso, sim, produz uma mudança muito substancial. Muitas pessoas também desenvolvem, querem ir para uma oportunidade melhor e querem ir para uma nova carreira, querem fazer sua movimentação. Eu só estou trazendo aqui para a gente perceber que estarmos conscientes do nosso papel humano nisso tudo, como nós estamos convivendo com o nosso ambiente, como nós estamos convivendo com o nosso entorno, como nós estamos nos portando, nos colocando, nos oferecendo, e o que nós estamos pedindo para consumir nesta relação, traz para a gente muita clareza, muito conforto, muito desempenho e muita produtividade naquilo que nós estamos fazendo. Então, mais uma vez, o papel humano engloba uma nova habilidade, que é perceber-se conscientemente em um ambiente que se conhece conscientemente, em relações que se constroem conscientemente. A partir disso, nós somos capazes de nos sentir bem, produtivos, capazes no cenário onde nós estamos. E se não nos sentimos assim, somos capazes de buscar um cenário que vai trazer para a gente essas características de realização que a gente busca e sem sofrimento. Posso afirmar para vocês, quando estamos conscientes do que está acontecendo, quem somos, onde estamos, o que estamos fazendo, e isso é claro para nós, do que é requerido, do que oferecemos e do que recebemos, nós conseguimos fazer qualquer movimento, continuar no lugar onde estamos de forma produtiva, ou mudarmos para outro lugar de forma produtiva, de forma muito suave, muito tranquila e muito harmônica. Então, de que adianta termos toda a tecnologia do mundo na mão, se não nos portamos, não nos colocamos, não oferecemos e não consumimos de forma que nos traga bem-estar, de forma que nós nos sintamos contributivos, que nós nos sintamos produtivos, que nós sintamos que fazemos parte de um cenário que requer que nós façamos parte. Também que nós entendemos o que se oferece nesse cenário, o que eu vou receber desse cenário, o que eu espero receber desse cenário, o que eu espero estar alinhado com o que se tem para dar nesse cenário, me satisfaz receber o que eu recebo desse cenário. Isso permite que eu ocupe o meu lugar neste cenário que eu estou, ou num próximo cenário, de forma muito produtiva. Se eu não esclareço esses pontos, eu troco de carreira, troco de empresa, troco de ambiente e descubro novamente os mesmos problemas na próxima empresa. Então, é indiferente o nível de tecnologia, de automação, de revolução 4.0, quando nós chegarmos na revolução 5.0, o papel humano será o mesmo. Independente da facilidade que a tecnologia traga para a gente em um cenário 5.0, possivelmente futuro. Se nós não encontrarmos o nosso papel, nós não encontraremos a nossa realização, a nossa felicidade. E eu não acredito que o ser humano é feito para ser feliz, eu acredito que o ser humano é feito para ser extraordinariamente feliz. Nós não encontraremos o estado extraordinariamente feliz se nós não estivermos conscientes de nós mesmos, do nosso cenário, da nossa participação que damos e recebemos. Então, isso é muito importante. Reconhecer papéis claros. O que eu ocupo, aquilo que eu faço, para que é feito, quem consome aquilo que eu faço, o que se espera daquilo que eu faço,
E eu estou fazendo bem aquilo que eu faço ou posso melhorar? O que eu recebo, aquilo que eu recebo está me satisfazendo? Pode melhorar? Para quem eu peço para que se melhore aquilo que eu quero, para o fim de que seja melhor o meu dia a dia, a minha produtividade, que me traga mais conforto. Então, lembre-se, se a tecnologia não está me trazendo conforto, não está me trazendo benfeitoria, não está me permitindo tempo para que eu seja humano, algo se distorceu nesse caminho de elaboração, de produção ou de utilização. Principalmente encontrar esse equilíbrio individual. Tudo isso que a gente vem falando até agora proporciona para a gente a capacidade de, com o nosso cérebro, equacionar todo esse cenário no nosso entorno que nos envolve e todo o cenário interno que nós desenvolvemos, nossas expectativas, sonhos, expectativas, tudo aquilo que envolve os nossos desejos, junto com as nossas emoções. E as nossas emoções podem ser despertadas de forma mais equilibrada quando nós estamos conscientes de que, tudo bem, eu não vou receber aqui nesse cenário exatamente o que eu gostaria, mas é o melhor que eu consigo receber agora, até que eu possa dar um próximo passo. Se isso é o que eu consigo agora, e eu escolho estar nesse cenário, então eu desenvolvo emoções mais produtivas, emoções mais elevadas a respeito de onde eu estou. Desenvolvendo emoções mais elevadas, eu consigo me manter mais equilibrado. Indivíduos mais equilibrados conseguem ser muito mais produtivos naquilo que estão fazendo, na produção ou no consumo da tecnologia que estão utilizando. Isso não abrange só a vida profissional, indivíduos equilibrados na sua vida como um todo. Nós somos um único indivíduo. Não existe, na minha percepção, aquela eu não levo para o pessoal. Leva, porque você é uma pessoa, né? Você pode até saber se controlar na reação que você tem e agir de forma equilibrada, de forma ordenada e de forma produtiva num cenário que você pessoalmente recebeu um estímulo que não era aquele que você desejava. Mas nós somos um único indivíduo. Então, estar equilibrado em todos os cenários é importante. Se eu tenho um cenário profissional que não me satisfaz e me desequilibra, e eu não consigo ver com consciência, e isso me desequilibra, eu levo esse desequilíbrio para minha casa. E o meu casamento, o meu namoro, minha relação com meus pais, com meus irmãos, com meus amigos, vai sofrer consequências do meu desequilíbrio nessa situação. Em contrapartida, se eu me desequilibro no meu ambiente pessoal, no meu casamento, no meu namoro, nas minhas amizades, no relacionamento com a minha família, no meu hobby, no esporte que eu pratico, o meu ambiente profissional vai potencialmente sofrer consequências de um indivíduo que não consegue, desequilibrado, dar o melhor de si. Mas eu faço muita coisa. Eu acredito que a gente desequilibrado pode até fazer muita coisa. Dificilmente o melhor de si. Dificilmente o melhor que você pode dar. E eu acredito que nós nos envolvendo em um cenário, dar o melhor de nós ou não consome quase o mesmo esforço. Vale a pena dar o melhor de nós onde nós estejamos. Isso, para mim, é uma regra que eu sigo e eu acredito e tento estimular as pessoas para que reflitam sobre esse ponto de vista. Acho isso de suma relevância. Então, indivíduos equilibrados emocionalmente, equilibrados, conscientemente equilibrados, com percepção clara, conseguem se manter mais produtivos em qualquer cenário em que estejam. Não importa o avanço tecnológico que nós criemos, se nós estivermos em conflito. Se o cenário que a gente cria for esse cenário dessa imagem que nós vemos agora, nós podemos fazer isso na máquina de escrever ou no holograma. Não vamos atingir o objetivo final, que é trazer benfeitoria para o cenário onde eu estou e onde eu consiga colher os benefícios desse cenário. Então, a nossa atitude muda tudo do que eu estou fazendo. Entre eu jogar a máquina de escrever no chão ou desligar a máquina de holograma e jogá-la no chão, não há diferença. A tecnologia, neste ponto, é a ferramenta. A atitude de quem a utiliza é fundamental para que a gente consiga realmente colher esses benefícios que eu tanto estou falando, destacando e repetindo aqui no nosso cenário. Então, todos reflitam aí internamente se vocês conseguem levar isso para o dia a dia, levar isso para a forma do nosso dia a dia e perceber assim, poxa, talvez isso tenha sentido no meu dia a dia.
talvez tenha sentido, pelo menos no ambiente onde eu estou, eu consigo enxergar. Às vezes a gente fala, não sou eu, mas tem um amigo meu, né? Tem um amigo meu que vive uma situação assim. Vamos ver se a gente consegue reconhecer, né, que cenários do nosso dia a dia, que cenários da nossa rotina podem estar nos levando nessa direção. Então, só faz sentido avançar tecnologicamente se o ser humano e o planeta forem beneficiados, se o ser humano e todos os recursos que a gente consome, e os recursos que a gente consome não são necessariamente comida, né? A comida que a abelha consome faz a abelha ficar viva, a abelha faz alguma coisa que alimenta um outro ecossistema, esse outro ecossistema alimenta outro ecossistema que permite produzir comida que a gente vai comer. Então, esse cenário é muito mais abrangente do que a gente conscientemente pode pensar, às vezes, né, numa consciência um pouco menos clara, e às vezes a gente leva tudo isso, repito, né? Eu não sou um grande ativista, não participo de movimentos, não estou aqui em grandes movimentos, estou apenas convidando a gente a pensar conscientemente, isolando o conceito moral de tem que cuidar do planeta para eu ser uma boa pessoa, não é cuidar do planeta para a gente ser uma boa pessoa, tem que cuidar do planeta para a gente ficar vivo, para que as próximas gerações possam sobreviver, né? E a tecnologia, destruindo isso, causa um dano que talvez seja irremediável. Talvez nossas próximas gerações, talvez nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, não tenham facilidade de ocupar um cenário saudável se nós não colhermos benefícios para nós da tecnologia, se nós criarmos guerras, batalhas, desenvolvimentos, grandes depressões, sentimentos que não elevam a nossa produtividade, retraem nossa produtividade, né? Terapeuticamente, a gente diz que a depressão é a doença do século. O século XXI vai ser permeado pela depressão. Eu espero que não, mas hoje isso já é uma realidade. Quando eu falo espero que não, é porque eu espero que a gente reverta uma realidade que já se apresenta. E como reverte esse cenário? Principalmente com consciência, principalmente sabendo onde se está, quem se é, o lugar que se ocupa, as responsabilidades que se tem, o que se dá e o que se recebe. O que se espera em equalidade com o que se recebe. Para que a gente consiga ocupar um lugar de acreditar que as coisas vão como deveriam ir. Então, só faz sentido avançar tecnologicamente se o ser humano e o planeta forem beneficiados. Como eu falei um pouco antes, quem é o diretor dessa cena? Quem é o diretor deste filme que a gente está construindo, o filme que nós estamos gravando, do filme que as próximas gerações vão assistir? Cada um de nós. Principalmente cada um dos senhores e senhoras que está aí no ambiente acadêmico ou desenvolvendo seus conhecimentos acadêmicos ou compartilhando. Nós temos aqui alunos e professores, o que, inclusive, muito me honra estar aqui falando para alguns professores, né? E me honra também falar para alunos que vão sustentar esse filme que eu vou assistir. Eu faço parte das pessoas que vão assistir esse filme. Então, cada um de nós, cada um dos senhores e senhoras que estão assistindo essa palestra, esse bate-papo que a gente está tendo aqui agora, é responsável por pensar, refletir, garantir no seu papel, com seus objetivos, que cada cenário tecnológico que nós implantemos venha de encontro, claro, direto e inquestionável, ao benefício humano e ao benefício dos recursos que nós, humanos, consumimos deste planeta, que depende de que a vida de todos os outros seres esteja também equilibradas. Existem teorias científicas com base bastante elaborada que dizem que se as abelhas entrarem em extinção, em poucas décadas o ser humano não conseguirá mais viver nesse planeta. Então a gente acha que não precisa do ecossistema, precisa mais do que a gente precisa. Tecnologia pode construir um novo planeta benéfico para a gente ou pode destruir o planeta. Tecnologia é ferramenta. Ferramenta é como um martelo. O martelo pode ser usado para construir uma casa ou para demolir uma casa. Depende do uso que a mão que segura o martelo faça. Depende do uso da consciência que conduz a mão, peça para que seja feito do martelo. Então, nós somos condutores deste cenário de forma direta. Então, como eu falei no início, voltar ao normal não é evolução. Voltar a nos portar como nós nos portávamos antes, voltar a usar as mesmas ferramentas que nós usávamos antes da mesma forma, voltar a fazer o que nós fazíamos, não é evolução. Tudo no universo anda em conformidade com a evolução. A única coisa que não se pode parar, que não se pode interromper no universo, é a evolução. O resto pode ser interrompido, pode ser alterado, pode ser parado. Evolução não pode ser parada. Ficar no mesmo lugar
ficar na mesma fase, tentar voltar àquele cenário que eu conhecia como o mais confortável para mim, pode potencialmente não ser a melhor escolha a se fazer. Nós temos uma oportunidade incrível de refletir sobre esse cenário que nós vivemos hoje. Esse cenário que nós vivemos hoje, ele traz para a gente uma reflexão muito grande sobre as perdas, sobre as tragédias, sobre tudo o que aconteceu, sobre todas as perdas irreparáveis. Mas em grandes tragédias, nós podemos tirar grandes ensinamentos. Existem tragédias que ocorreram na humanidade como grandes guerras. Grandes conhecimentos foram tirados de grandes guerras. Banco de sangue, que hoje salva diversas vidas, é uma criação de grandes guerras. A comunicação, né, o código Morse, que nós usamos, a comunicação elétrica através de pulsos elétricos, foi estimulada, criada durante guerras. Uma pandemia como a que nós vivemos, apesar de todas as tragédias que podem ser contabilizadas, algumas podem ser reparadas, outras não, mas proporciona para a gente uma quantidade de aprendizado enorme. E se nós não aprendermos com isso, nós desperdiçamos tudo aquilo que foi pago, todo o preço que foi pago. Tudo aquilo que perdemos entra em situação de desperdício se nós não formos capazes de refletir sobre isso e nos tornarmos novos seres humanos. E nos tornarmos uma versão 4.0 do ser humano, não apenas uma versão 1.0 do ser humano que usa tecnologia 4.0. Então, isso é, para mim, muito relevante, muito importante. Então, eu espero sim que o mundo não volte ao normal. Espero de verdade que o mundo não volte ao normal. Eu espero que seja criado um novo normal. Espero que seja criado um novo cenário a partir de todo esse conhecimento. Espero que seja criada a oportunidade de crescimento a partir deste desenvolvimento. Para que nós tenhamos, pelo menos, um sentimento de que não foi em vão tudo que nos custou esse cenário que nós vivemos agora. Tudo isso que nós temos desenvolvido não tem um custo, né? Não falando apenas de pandemia, falando de tudo que custa desenvolver a tecnologia. Isso nos custa grandes, enormes, gigantescos investimentos financeiros, grandes envolvimentos físicos, grandes cientistas dedicam a vida, abdicam de todo o resto da vida para passar quase 24 horas por dia dentro de seus laboratórios de teste, dentro de seus laboratórios de desenvolvimento, pensando em como fazer. Que esses esforços valham a pena, que esses esforços tragam para nós os benefícios que nós esperamos, ou nós não estaremos colhendo aquilo que de melhor nós podemos colher. Então, com essa fala, fica aqui o convite para que cada um de nós, cada um dos senhores e senhoras, a partir de agora, incrementem, né? Aumentem um pouco mais toda a dedicação que já tem, toda a consciência que já tem, toda a percepção que já tem, no papel humano dentro desta evolução tecnológica que nós vivemos. Tem que fazer sentido para o ser humano. Ou perde o sentido de ser, se nós não virmos contribuição para nós, para a nossa espécie, para as outras espécies, para o nosso planeta em geral. Então, o papel do ser humano, na minha opinião, concluindo este ponto de vista, é ser responsável, se reconhecer como responsável por tudo o que acontece, por tudo que é direcionado, por tudo que é produzido e por tudo que é utilizado dentro do nosso cenário, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa casa e principalmente por nós mesmos. A melhor forma de mudar o mundo é mudar a nós mesmos. Mudando a nós mesmos, nós podemos, através do nosso exemplo, influenciar aqueles do nosso convívio. Eles podem perceber, poxa, o Rogério está fazendo uma coisa de uma nova forma, de um outro jeito. Que bacana, olha os resultados que ele está tendo. Eu vou tentar seguir esses passos da minha forma, mas eu vou nessa direção. E essa pessoa talvez influencie pessoas no entorno dela, e essas pessoas no entorno dela talvez influenciem a cidade onde mora, talvez influencie o Estado, talvez influencie o país, talvez um dia a gente leve essa consciência para um cenário maior ainda a nível mundial, a nível de espécie humana, a nível de humanidade. E eu espero de verdade que isso aconteça. Então, eu espero que a gente não volte ao normal, eu espero que a gente crie um novo normal, melhor para nós, mais produtivo para nós, mais benéfico para nós, e principalmente, que conscientemente a gente possa conduzir a produção e utilização de tudo isso que vem sendo ofertado de maneira maravilhosa e incrível por todos os que ainda se dedicam, ou que ainda se dedicam, ou que agora se dedicam à tecnologia.
eu me afastei um pouco do cenário tecnológico para cuidar desse cenário de consciência. Eu decidi me tornar terapeuta para que eu pudesse contribuir com este papel humano que se torna cada vez mais fundamental no cenário que a tecnologia vem produzindo. O cenário tecnológico é imparável. Nada vai parar essa evolução tecnológica. Eu não tenho certeza se nós estamos desenvolvendo nossa consciência a nível de humanidade na mesma proporção que a consciência está chegando, que a tecnologia está chegando. Eu me pergunto se nós estamos na humanidade desenvolvendo a nossa consciência sobre quem somos, o nosso papel e como atuar no nosso entorno na mesma proporção que nós estamos desenvolvendo nossa capacidade tecnológica. Isso, para mim, é fundamental. Então, eu agradeço profundamente todos os senhores e senhoras que estiveram aqui, que dedicaram o tempo a ouvir um pouco do que eu me propus a trazer, com muita honra de ter sido convidado. Mais uma vez agradecendo ao professor Santana, mais uma vez agradecendo ao Ricardo Fugolin, um grande amigo, que abriu esse canal, que proporcionou que eu pudesse estar aqui hoje fazendo esse bate-papo. E agradecer principalmente a todos vocês que dedicaram, né, um tempo precioso, que poderiam estar dedicando a outras coisas, com certeza, preciosas, para estar aqui nesse bate-papo e entender um pouquinho. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser me mandar algum tipo de comentário, aqui, por favor, mande no chat, se o professor Santana está na condução, mas eu fico à disposição para algumas perguntas, para alguma coisa, professor Santana, de acordo com a sua percepção de condução, ok? Então, agradeço muito. Aqueles que estão aqui, que quiserem se manter em contato, eu estou no Instagram como rlimarogério. Se quiserem, por favor, me sigam, nós podemos nos manter um contato mais próximo. E aqui está o site do Instituto que eu fundei. O site ainda está numa versão inicial de conteúdo, mas peço que todos que puderem entrem no Instagram, sigam e compartilhem conosco desse cenário que eu tenho tanto orgulho de falar sobre, que eu gosto tanto de trazer a percepção de consciência. Então, muito agradecido, professor Santana, devolvo a palavra para as suas considerações, para o seu direcionamento. Perfeito, perfeito, Rogério. Nós que agradecemos a sua participação, né? Eu sou engenheiro, sempre atuei em área técnica, ou de informática, ou educação técnica, mas eu também tenho essa percepção, né, de que a tecnologia é para o bem do ser humano, né? Então a gente não pode ficar deslumbrado, né, e pensar na tecnologia como um novo Deus, né? Não é de hoje que existem os críticos como você, né, que usam a palavra para tentar acordar as pessoas, né? Então tem um filme do Charlie Chaplin, né, sobre uma grande crítica, né, o que o capitalismo e o que a Revolução Industrial estava fazendo para as pessoas, né? Tempos modernos do filme, né? Tempos modernos, e no fim, né, inclusive tem um trecho, né, sobre isso daí, se eu não me engano, o filme era mudo, né, mas tinha um trecho dele sobre essa crítica, e no fim terminava assim, né? Não sois máquinas, homens é o que sois, né? E é bem isso daí. Então, a ganância das grandes corporações, né? Esse capitalismo selvagem, né? Usa a gente como sendo massa de manobra, né? E cada um tem que desenvolver a sua individualidade e não pensar como cordeirinho e aceitar tudo, e falar, nossa, eu preciso comprar aquele tênis novo, senão eu vou morrer, né? Eu tenho que ter o último iPhone da vida lá, porque senão eu estou para trás, né? Então, existe hoje um modelo de comportamento que se impõe às pessoas, né? E que está muito longe da essência do que é o ser humano, né? Do que realmente é importante para a vida de cada um, né? Então, achei muito bacana, né, a tua participação, né, quebrando um pouco, né, o jeitão, né, das palestras técnicas e tudo mais, né, mas é aquilo, a gente não é máquina, né, a máquina é para a gente usar, não é para a gente ser usado pela máquina, né, falando assim bem genericamente, né. Se alguém tiver alguma consideração, fique à vontade também, tá? E
Se não, ou enquanto isso, eu peço que preencham o formulário, né, para ter a presença e o registro das atividades complementares, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Você nem falou de reiki, hein, Rogério? Achei que você ia falar de reiki. É verdade. Não, reiki é uma técnica que eu gosto muito, que proporciona, nos ajuda, né, nos auxilia a aumentar muito a consciência. Então, é uma das técnicas que pode, eu sou particularmente bastante fã do reiki. Reiki já mudou minha vida mais de uma vez, professor. Que legal, que legal. Então é isso, gente. Se não tiver mais... aqui, opa, perguntas. O link do formulário. Eu vou mandar o link do formulário e eu estou encerrando a gravação aqui, mas eu não estou encerrando a palestra ainda, porque eu tive que religar meu computador, né? E eu vou entrar no e-mail aqui para colocar novamente o link do